Salve, salve família, o Fortaleza ele está brigando na parte de cima, isso todo mundo já sabe. O Fortaleza há muito tempo é um dos grandes clubes que jogam o melhor futebol do Brasil, é um dos times que também passou a representar o Brasil fora do Brasil, né? No caso, nas competições continentais. O Fortaleza jogou a Libertadores, Fortaleza jogou a pré-Libertadores, jogou a Sul-Americana, foi finalista, fez aquela grande decisão contra a LDU. Claro, o torcedor ele não quer lembrar aquilo ali. Hoje é um novo tempo e hoje o Fortaleza está fazendo mais história. Nesse vídeo a gente vai trazer aqui o que o André Henry fala sobre o Fortaleza. Fortaleza hoje briga pelo título. Fortaleza hoje briga pelo título e eu venho martelando, né, nessa tese há 4, 5 jogos atrás. 4, 5 jogos atrás não. Há uns 4 jogos atrás. Depois do Fortaleza vencer o Flamengo dentro de casa. E aí o Fortaleza vai lá depois de algumas rodadas. Vence também o Cruzeiro fora de casa, né? Como fez na penúltima rodada. Velho, o Fortaleza ele já era um dos favoritos a ser campeão. Se, claro, continuar nessa mesma sequência. E depois de manter mais sequências ainda nessa rodada. Foi uma rodada perfeita. A gente vai trazer aqui o que o André Henry fala. Fortaleza, ele é um franco favorito, sim. Ele é um franco favorito. Eu boto ele à frente hoje. Pra ser sincero, eu coloco hoje o Fortaleza à frente do Palmeiras, o favoritismo ao título do Brasileirão. Eu acho que tá ali Fortaleza, Botafogo e Flamengo. Palmeiras tá tentando se recolocar nessa disputa, mas está um pouco distante por questão de rendimento. O time tomou uma relapadinha e não conseguiu reagir à altura. Empatou contra o Flamengo num clássico, né, onde vai ter chance para os dois lados, porque o time do Palmeiras também tem algumas peças que se destacam. Mas eu vejo o Fortaleza mais consistente contra esses clubes. Afinal de contas, no primeiro turno venceu do Flamengo, venceu do Palmeiras, venceu do Cruzeiro, tanto no primeiro como no segundo turno. Fortaleza vem fazendo história, rapaziada. Antes de mais nada, peço a você que deixa o like, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilha para o máximo de torcedor, beleza? Rapaziada que não conhece o canal Nordeste no Topo, para passar a conhecer, passar a acompanhar. E claro, eu quero agradecer a vocês pelos mais de 900 inscritos que chegou aqui no canal só do Fortaleza. Vamos subir, vamos elevar esse número e deixa aqui a opinião de vocês sobre o que você acha sobre o Fortaleza. E claro, se você quer que eu continue trazendo os conteúdos aqui do Lion, Fortaleza representando o Nordeste muito bem representado. Fortaleza 1, Criciúma 0. Resultado que é um resultado que mexe bastante lá em cima. Muito. Porque temos um novo vice-líder do Campeonato Brasileiro, né? O Fortaleza passou o Flamengo, encostou no Botafogo e ainda tem um jogo a menos. Então veja lá, ó. Botafogo é líder com 43 pontos. O Fortaleza vai a 42 com um jogo a menos. A sequência do Fortaleza é espetacular. A gente vem falando isso já há algum tempo. E com aquele detalhe, né, Tulhão? O Fortaleza, ele não tem Copa do Brasil. Então, o Fortaleza, ele consegue agora, por exemplo... Agora não, mas ele conseguiu nas semanas anteriores aí ter tempo para treinar, por exemplo. Quem não tá nas competições sul-americanas vai conseguir fazer isso agora. A gente vai falar sobre alguns times aí que vão conseguir ter um tempo de descanso a mais, ter um tempo de treinamento a mais nessa semana de competições sul-americanas. Mas o Fortaleza, ele respira em semanas de Copa do Brasil. Ele vai jogar contra o Rosário Central da Argentina. O primeiro jogo, inclusive, é fora na quarta-feira. É um resultado importantíssimo. Temos um novo vice-líder e, por pontos perdidos, inclusive, é o novo líder do campeonato, Túlio Ligeiro. Verdade, velho, verdade. Isso aí é justamente por aquele dado, né, que traz assim, por exemplo. O Botafogo, ele já perdeu os pontos que garantiria a ele, mesmo que o Fortaleza vencesse o jogo que está atrasado, a liderança. Então, o Fortaleza ele está à frente do Flamengo, no qual também tem um jogo a menos. Então, por pontos perdidos, o Fortaleza ele assume a primeira colocação, porque ele tem como conquistar os 3 pontos e aí passar o Botafogo. E mesmo que o Flamengo vença o jogo dele também, não iria conseguir ultrapassar ele. Então, o Fortaleza, velho, hoje ele é líder do campeonato.
Exatamente, André. E assim, destacar o seguinte, o Fortaleza conseguiu segurar o ataque que ninguém conseguia segurar 100%, né? A gente destacava aqui na semana passada que o Criciúma tinha marcado gol em todos os jogos, né? E pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, o Criciúma não marcou. Foi justamente nesse jogo que coloca aí o Fortaleza nessa condição fantástica. E sobre essa questão de ter a competição sul-americana, né? Cara, eu não sei se vai ser um problema assim pro Fortaleza não, tá? O Fortaleza tem um elenco muito coeso, o Vojvoda costuma conseguir rodar muito bem assim seus jogadores. É claro que vai, se continuar desse jeito, nesse ritmo interessantíssimo que tá do Fortaleza no Brasileirão, pode ser que chegue ali num momento que ele vai ter que entender qual ele vai priorizar. Só que no geral, o Fortaleza não costuma ter problemas quando precisa dividir a sua atenção porque o elenco é redondinho, né? Você não perde tanto ali quando você tem que trocar. É um elenco que costuma entregar bem, assim, nessa rotação quando o técnico precisa. Olha, aí como é bom você escutar alguém que acompanha, né? Ou que pelo menos se dá o trabalho de pesquisar. Porque logo cedo eu trouxe um vídeo da Jovem Pan no qual um dos jornalistas, um dos comentaristas, ele fala que o Fortaleza tem um time limitado, né? E que o Fortaleza poderia sofrer em uma possível perda por lesão ou até mesmo em uma partida decisiva, né? Por suspensão do Pikachu. E eu trouxe uma opinião no qual hoje o Fortaleza ele não é só dependente do Pikachu. Hoje o Fortaleza tem o Breno Lopes, que tá jogando muita bola, já jogou por aquele lado ali também onde o Pikachu joga. Então, assim, e tá desempenhando um bom futebol o Breno Lopes. Claro que ele não vai acertar todas. Então, a diferença, né, de quem acompanha o futebol, como o André Reina e também o outro jornalista ali, o Arthur, se eu não estou enganado, tá pequenininho para mim aqui, é brutal e é gigante, né? Pra você ver que a rapaziada da Jovem Pan são bastantes clubistas, né? E não param para nem sequer pesquisar algo sobre o time que ele vai falar. A não ser que seja o time do eixo. E a gente tem falado aqui, tem lá no pessoal da UFMG, na página lá das estatísticas, possibilidades e probabilidades, enfim. A gente tem falado, lá tem um setorzinho que é classificação das últimas 10 rodadas. E o Fortaleza, lá é pelas 10 rodadas mesmo do campeonato, né? Não os últimos 10 jogos. Então o Fortaleza, o jogo que ele tá devendo, faz parte dessas últimas 10 rodadas. Então, ele tem ali, nessa classificação exclusiva de últimas 10 rodadas, ele tem só 9 jogos. E a maioria dos seus adversários tem 10. O Botafogo tem 10, o São Paulo tem 10, Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras tem 10, Flamengo e Vasco tem 9. São os times que tem ali, que estão brigando lá em cima pelo melhor aproveitamento das últimas 10 rodadas. O Fortaleza é líder isolado. Nas últimas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro de Futebol, o Fortaleza tem 24 pontos. São 8 vitórias em 9 jogos. 8 vitórias em 9 jogos. Só uma derrota. O jogo que ele não fez é contra o Inter. O jogo que ele não fez é contra o Internacional. E se você considerar, Tulhão, os últimos 10 jogos, são 89% de aproveitamento. É um negócio muito sério. Eu sei, perguntaram ao Vojvoda no final, né, na coletiva, se o Fortaleza era um postulante ao Campeonato Brasileiro, ao título brasileiro, se ele chegou na briga, aquela história, né? Tá na briga mesmo? Ou é ali um momento do campeonato? Ele falou, olha, falta muito e tal. Mas assim, cara, precisamos, sim, eu sei que tem a galera da alergia e que acha que o futebol só existe em um determinado local do país ou em alguns determinados locais do país, mas a gente tem que considerar, sim, o Fortaleza está na briga pelo título, sim. Sim. Inclusive lá nas atualizações aí de espião estatístico e tal, o pessoal da UFMG eu acho que ainda não atualizou esses números. Eu vou esperar para falar do pessoal da UFMG amanhã. Não, UFMG. Não, então, deixa eu colocar aqui. Probabilidade... Não, de pontuação não. Eu quero saber de chances. Probabilidades por time. O Fortaleza tá ao máximo, inclusive. Tá com é o que tem mais chances. 36%. Então talvez esteja atualizado, André, porque a gente viu antes dessa rodada e tava o Fortaleza, se não me falha a memória, em 25. Sim.
Então, assim, eu sei que muita gente vai pegar o exemplo do Bahia. Tem até aqui alguém que já tá falando. Pô, André, mas o Bahia também tava. Naquele momento o Bahia tava. Naquele momento o Bahia tava. E acabou que passou ali quase um mês de campeonato numa situação muito abaixo do que estava apresentando. Quando a gente fala aqui, eu sei que tem uma galera que é difícil entender, mas a gente não está fazendo um exercício de previsão de futuro. Nós estamos falando do que está se desenhando no campeonato, do desempenho, dos pontos que vão sendo conquistados. O que vai acontecer pra frente, cara, são vários fatores que influenciam. Jogador que se machuca, arbitragem, um monte de coisa. Um monte de coisa. O futebol, ele tem, cara, tem detalhes do futebol que mudam a sequência. Quer ver? Na hora que a gente for falar do Inter ali na frente, a gente vai lembrar, pô, o Inter, cara, esteve a isso aqui, de ir pra final da Libertadores outro dia e de lá pra cá. São coisas que acontecem no futebol e que às vezes você perde um jogador, você tem que mudar o treinador, mas naquele momento o Bahia era sim um postulante e tá ali na briga. E nesse momento o Fortaleza é sim um postulante. Não tem como você O cenário pode mudar em 3, 4 rodadas. Pode, por que não? Só que a gente tem que falar do momento. E assim, e até pensando em projeção, tá, André? A gente não pode projetar e descartar de maneira alguma, porque esse time tem sim condição de seguir bem. Então, por que não colocar? Tem que colocar sim na briga. Você pode, você tem todo o direito, você que tá no chat e discorda, você tem todo o direito de discordar e pode falar, não, acho que não vai chegar, beleza. Só que, no momento, e pela nossa opinião, vai brigar. Até onde vai brigar? Aí a gente não sabe, a gente não faz... Bom, família, é isso. Fortaleza, na minha opinião, está brigando já. O Fortaleza conseguiu essa arrancada importante. E veja bem, o Fortaleza... Jefferson, por que o Fortaleza está brigando pelo título? Quer dizer que ele tem mais time do que o Flamengo, do que o Palmeiras? Eu acho que não. Eu acho que por questão de elenco, o Flamengo e o Palmeiras, o Palmeiras nem tanto, porque o Palmeiras tem muito jogador de base, né? Mas o Flamengo, ele tem mais time do que o Fortaleza. Isso é notório para todo mundo. Mas por que o Fortaleza está brigando? Veja bem, é difícil demais você vencer 3 partidas seguidas no Campeonato Brasileiro. Fortaleza, dos últimos 8 jogos, venceu, dos últimos 9, se eu não estou enganado, venceu 8. Então, assim, é muito ponto, pô. É muito ponto. O Fortaleza deu uma arrancada que automaticamente tem que dar esse nome de esse postulante ao título, pô. Tá ligado? Não pode simplesmente chegar e ignorar, dizer, não, arrancou. Velho, venceu nesses jogos. Venceu o Flamengo, venceu o Cruzeiro. Pelo amor de Deus, isso tudo na casa deles lá, pô. Isso tudo na casa deles lá. Além de vencer o São Paulo também, dentro de casa. Velho, eu não consigo ignorar isso, não. Deixa a opinião de vocês aí.